vereadores, público presente, aos que nos assistem pelo canal do YouTube, boa noite. Estamos iniciando mais uma sessão extraordinária na Câmara Municipal de Murutinga do Sul. Peço à secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Adeildo de Oliveira. Presente. Adriano Humberto Nunes. Presente. Felipe de Carvalho Paris. Presente. João Luiz Pascoaleto. Presente. Anuxa Salles. Presente. José Ferreira da Silva. Presente. Maria Ribeiro dos Santos, presente. Maurício Donizete de Freitas. Presente. Vanderlei Ferreira. Presente. Constando a presença de todos, em nome de Deus e para o bem do município, dou por aberta a seguinte sessão. Podem tomar assento. Peço à secretária que faça a leitura da ata da última sessão realizada. Ata da sessão extraordinária sob o número 14/2021. Aos 30 dias do mês de dezembro do ano de 2021, no nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, precisamente às 10 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Murutinga do Sul, comarca de Andradina, Estado de São Paulo. Teve início e lugar a sessão extraordinária sobre o número 14, prevista no regimento interno sob a presidência e secretaria de seus titulares, vereadores Adeildo de Oliveira e Felipe de Carvalho Paris, respectivamente. Além destes, compareceram ainda os seguintes vereadores: Adriano Humberto Nunes, João Luiz Pascoaleto, Anuxa Salles, José Ferreira da Silva Filho, Maria Ribeiro dos Santos, Maurício Donizete de Freitas e Vanderlei Ferreira. Feita a chamada nominal dos mesmos em livro próprio e constando a presença de todos, o senhor presidente deu por aberta aquela sessão em nome de Deus e para o bem do município, anunciando a ordem do dia, o qual constava em segunda discussão o projeto de lei número 39/2021, de autoria do Executivo Municipal, o qual dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências, que depois de lido, o presidente colocou o mencionado projeto de lei em discussão e votação, o qual, por unanimidade e sem emendas, ficou aprovado. Constava em redação final o mesmo projeto de lei, número 39/2021, que, colocado em discussão e votação por unanimidade, ficou aprovado. Como nada mais havia a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrado aquela sessão precisamente às 10h15, determinando o secretário que mandasse lavrar a presente ata, a qual, após lida e achada conforme, será assinada na forma regimental. Murutinga do Sul, 30 de dezembro de 2021, Adeildo de Oliveira, presidente, Felipe de Carvalho Paris, primeiro secretário. Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Em votação, quem for a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Terminada esta primeira fase de trabalhos, anuncio a ordem do dia. De acordo com o artigo 132 do Regimento Interno desta Casa de Leis, conta em primeira discussão o projeto de lei complementar número 01 de 2022, de autoria do Executivo Municipal. Peço à secretária que faça a leitura do mesmo. Projeto de lei complementar número 001 de 19 de janeiro de 2022. Institui o abono aos servidores públicos que especifica lotados na unidade básica de saúde e que atuam no atendimento direto às pessoas acometidas pela Covid-19 e sintomas gripais correlacionados. Cristiano Eleutério Soares da Silva, prefeito municipal de Murutinga do Sul, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais,
faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído em caráter de excepcional, período compreendido entre 1º de fevereiro de 2022 a 31 de julho de 2022, abono no valor de R$ 200 aos servidores públicos municipais titulares dos cargos de provimento efetivo de enfermeiro, auxiliar de enfermagem e técnico de enfermagem, lotados na unidade básica de saúde e que atuam no atendimento direto às pessoas acometidas pela Covid-19 e sintomas gripais correlacionados. Artigo 2º. O abono previsto ou artigo anterior possui natureza indenizatória e será pago mensalmente, não se incorporando aos vencimentos e salários para nenhum efeito, e não será considerado para o cálculo de quaisquer vantagens pecuniárias, inclusive computo proporcional do 13º salário do corrente ano. Artigo 3º. Ficam estabelecidos os seguintes critérios para que os servidores recebam o abono. Inciso 1º. Estar o enfermeiro auxiliar de enfermagem e técnico de enfermagem lotado na única unidade básica de saúde existente no município de Murutinga do Sul e atuar diretamente no atendimento às pessoas acometidas pela Covid-19 e sintomas gripais correlacionados. Inciso 2º. Não apresentar faltas injustificadas no mês correspondente ao abono. Artigo 4º. As despesas decorrentes de execução da presente lei onerarão as verbas próprias do orçamento vigente. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Murutinga do Sul, 19 de janeiro de 2022, Cristiano Eleutério da Silva, prefeito municipal. Esclareço que as duas comissões permanentes desta Casa de Lei deram pareceres favoráveis ao mesmo. Coloco os referidos pareceres em discussão. Em votação, quem estiver de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Coloco agora o projeto de lei complementar número 01 de 2022 em discussão. Em votação, quem for a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Fica assim, então, aprovado em primeira discussão o projeto de lei complementar número 01 de 2022, de autoria do Executivo Municipal. Consta também em primeira discussão o projeto de lei de número 01 de 2022, de autoria do Executivo Municipal. Peço à secretária que faça a leitura do mesmo. Projeto de Lei 001, de 19 de janeiro de 2022. Institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, no município de Murutinga do Sul e dá outras providências. Cristiano Eleutério Soares da Silva, prefeito municipal de Murutinga do Sul, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e o Executivo Municipal sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS, no município de Murutinga do Sul, destinado a promover a regularização de créditos do município, mediante forma excepcional de pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, IPTU, taxas e contribuições lançadas em inscrição imobiliária e vencidos até 31 de dezembro de 2021. Constitui ou não, inscritos ou não, como dívida ativa e da tarifa de água e esgotos, mesmo em fase de execução fiscal ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior, não integralmente quitado, ainda que rompido por falta de pagamento. Parágrafo único. A consolidação dos créditos tributários e não tributários e da tarifa de água e esgotos alcançados por este programa de recuperação fiscal abrangerá todos os débitos existentes na inscrição imobiliária do contribuinte, sendo
atualizados até a data da adesão por esta forma excepcional de pagamento. Artigo 2º. O crédito consolidado, da forma do parágrafo único do artigo anterior, poderá ser pago na seguinte forma. Inciso 1º. À vista, com pagamento integral, com redução de 100% dos juros de mora e de multa, se pago até 60 dias a contar do início da vigência desta lei. Inciso 2º, parceladamente. A. Sem correção monetária a partir do parcelamento. Em até 4 parcelas fixas, com redução de 80% dos juros de mora e da multa. Se a primeira parcela for paga no ato do acordo e este for requerido dentro de 60 dias, a contar do início da vigência desta lei, em até 6 parcelas fixas, com redução de 70% dos juros de mora e da multa. Se a primeira parcela for paga no ato do acordo e este for requerido dentro de 90 dias, a contar do início da vigência desta lei. B. Corrigido monetariamente. Primeiro, em até 8 parcelas mensais, atualizadas pelo índice oficial do município, com redução de 60% dos juros de mora e da multa, se a primeira parcela for paga no ato do acordo e este for requerido até 60 dias a contar do início de vigência desta lei. Segundo, em até 12 parcelas mensais, atualizadas pelo índice oficial do município, com redução de 50% dos juros de mora e da multa, se a primeira parcela for paga no ato do acordo e este for requerido até 60 dias a contar do início de vigência desta lei. Parágrafo único. Sobre as parcelas previstas neste artigo que forem pagas em atraso, incidirá, além de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, também multa de mora de 2% sobre o valor corrigido. Artigo 3º. Não será concedido o benefício desta lei, caso o contribuinte tenha parcelamento anterior em atraso e não quitar essas parcelas ou incluí-las no parcelamento previsto no artigo 2º. Artigo 4º. O requerimento de adesão à forma excepcional de pagamento prevista nesta lei será dirigido pelo setor de cadastro e tributação ou Departamento de Água e Esgoto, podendo ser formalizado nos prazos e condições previstos no artigo 2º. Parágrafo 1º. Após a data prevista neste artigo, o parcelamento de débito de IPTU será regido pelas normas previstas no Código Tributário Municipal. Parágrafo 2º. O valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 40. Parágrafo 3º. A homologação do pedido de parcelamento somente será efetivada com o pagamento da primeira parcela e do ressarcimento ao município das despesas com a distribuição das ações fiscais, quando for o caso, e comprovante de quitação das custas judiciais perante o anexo fiscal desta comarca. Artigo 5º. A adesão à forma excepcional de pagamento criada pelo presente programa sujeita a pessoa física ou jurídica a: inciso 1º, confissão irrevogável e irretratável do débito quitado ou parcelado. Inciso 2º, aceitação plena e irretratável de todas as condições aqui estabelecidas. Inciso 3º, pagar regularmente as parcelas vencíveis a partir da assinatura do parcelamento. Inciso 4º, desistência de processo administrativo de impugnação do crédito tributário, ainda que se encontre em grau de recurso. Artigo 5º, desistência de ação judicial contra o município que tenha por objeto questionamento do crédito não tributário, hipótese em que será de sua responsabilidade o pagamento das custas respectivas e dos honorários advocatícios. Parágrafo 1º. A adesão pela forma excepcional de pagamento de que se trata este artigo. Inciso 1º.
Exclui qualquer outra forma de parcelamento de débito relativo às tarifas referidas no artigo 2º desta lei. Inciso 2º, implica na manutenção automática dos gravames decorrentes de medida cautelar fiscal, bloqueios, penhoras e das garantias prestadas nas ações de execução fiscal. Parágrafo 2º. Nas hipóteses dos incisos 4º e 5º deste artigo, deverá ser juntada ao requerimento cópia do pedido de desistência do processo administrativo ou da ação judicial com comprovante do pagamento das custas processuais. Parágrafo 3º. São requisitos indispensáveis a formalização do pedido de adesão. Inciso 1º. Requerimento assinado pelo devedor ou seu representante legal. Inciso 2º, documento que permita identificar o responsável pela representação da empresa no caso de débito relativo à pessoa jurídica. Inciso 3º, cópia de documento de identidade e do CPF no caso de débito relativo à pessoa física. Inciso 4º, comprovante de residência dispensável, se o requerente for o mesmo nome constante no carnê do IPTU. Inciso 5º, documento que comprove a titularidade do imóvel. Parágrafo 4º. O requerimento de parcelamento poderá ser assinado pelo proprietário ou seu representante legal e, na falta deste, pelo responsável pela dívida nos termos da lei, tais como locatário, adquirente, arrematante, mutuário, compromissário ou sucessor a qualquer título, como cônjuge, filho ou herdeiro. Parágrafo 5º. No caso do devedor ser pessoa jurídica, o parcelamento será firmado por seu titular ou procurador nomeado por instrumento público ou particular com firma reconhecida com poderes específicos para assunção de dívida. Parágrafo 6º. Tendo efetuado o pagamento da primeira parcela e assinado o contrato de parcelamento, o contribuinte terá direito à expedição de certidão positiva de débito com efetivo de negativa perante a Fazenda Municipal, enquanto se mantiver adimplente com o parcelamento e com as demais obrigações tributárias principais e acessórios exigidas pela legislação vigente. Parágrafo 7º. O acordo de parcelamento não opera novação e produz eficácia para confirmar o débito fiscal. Artigo 6º. A concessão da forma excepcional de pagamento nos termos desta lei independerá de apresentação de garantia. Artigo 7º. A quitação ou o parcelamento de crédito inscrito em dívida ativa de que trata-se de lei, esta lei somente será efetivado pelo setor de cadastro e tributação ou pelo Departamento de Água e Esgoto do município, se já estiver ajuizado após o pagamento das custas processuais iniciais e finais. Parágrafo único. Nos casos de pagamento à vista, previsto nesta lei, desde que o crédito tributário seja objeto de execução fiscal, a consequente baixa no cartório distribuidor ficará condicionada à homologação da extinção da ação pelo Poder Judiciário, devendo Procuradoria Jurídica do município requerê-la no prazo de 30 dias a partir da quitação. Artigo 8º. Fica concedido 100% de desconto dos honorários advocatícios, se ainda não quitados pelo contribuinte, decorrentes de ação de execução fiscal em curso relativa a crédito tributário pago com incentivos desta lei. Artigo 9º. A forma excepcional de pagamento instituído por esta lei será cancelada automaticamente, independentemente de notificação prévia do sujeito passivo, nos seguintes casos. Inciso 1º, inobservância de quaisquer das exigências estabelecidas nesta lei. Inciso 2º, inadimplência de 3 parcelas consecutivas ou alternadas. Parágrafo único. A rescisão do parcelamento implicará imediata exigibilidade do total do crédito confessado e ainda não pago.
além dos acréscimos legais na forma da legislação aplicável, devendo o processo ser, se for o caso, ser inscrito em dívida ativa e encaminhado à Procuradoria Jurídica do município, para a adoção das medidas necessárias à cobrança administrativa ou judicial do respectivo crédito. Artigo 10º. Fica permitido o agrupamento da inscrição imobiliária com débitos inscritos na dívida ativa, ajuizado ou não, de um mesmo proprietário e a transferência para outra inscrição imobiliária para a realização de um único parcelamento mediante requerimento do contribuinte interessado, no qual assumirá, mediante assunção de dívida, os débitos de IPTU para todos os efeitos fiscais legais. Artigo 11. O contribuinte que não cumprir com o compromisso firmado ou de alguma forma proceder à alienação ou transferência a qualquer título do bem imóvel sem a quitação do débito incidente sobre o mesmo, ficará sujeito à medida cautelar fiscal nos termos da Lei Federal número 8.397, de 6 de janeiro de 1992. Artigo 12. Os benefícios concedidos por esta lei não conferem qualquer direito à restituição ou compensação de importâncias já pagas ou compensadas e não alcançam o crédito da Fazenda Municipal constituído no exercício em curso, nem o proveniente de retenção da fonte. Artigo 13º. Fica vedado a utilização dos benefícios dessa lei para a extinção parcial ou total do crédito tributário ou não tributário, mediante dação em pagamento. Artigo 14. Esta lei entra em vigor na data de sua aplicação e vigorará até 31 de dezembro de 2022. Murutinga do Sul, 19 de janeiro de 2022, Cristiano Eleutério da Silva, Prefeito Municipal. Esclareço que as duas comissões permanentes desta Casa de Leis deram pareceres favoráveis ao mesmo. Coloco os referidos e favoráveis pareceres em discussão. Em votação, quem estiver de acordo permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores. Coloco agora o projeto de lei número 01 de 2022 em discussão. Em votação, quem for a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestam. Aprovado por todos os vereadores. Fica assim aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 01 de 2022, de autoria do Executivo Municipal. Queria agradecer a presença de todos os vereadores. Nada mais havendo a tratar, dou a presente sessão por encerrada. A todos uma boa noite.